Estes atentados lançaram algum medo sobre as comunidades que estão a chegar à Europa, os refugiados que fogem da guerra. É o meu convidado Rui Marques, que está em missão da plataforma de apoio aos refugiados no Líbano, em Beirute. Está aqui em direto via Skype. Rui, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Olhamos para este abraço em Paris deste muçulmano. Como é que todos aqueles que fogem da guerra, com quem se tem cruzado todos os dias, muitos deles vindos da Síria, da Alepo e de outras cidades que têm sido martirizadas, olham para tudo isto? Olham com imensa tristeza, com uma reprovação evidente. Os refugiados condenam, como é evidente, todos estes atentados e sentem-se vítimas de uma grande injustiça, porque evidentemente os refugiados são as primeiras vítimas destes terroristas. É bom lembrar que a Síria tem sofrido com a sua guerra o impacto destes terroristas do Daesh, que provocam na Síria um caos total. São mais de 4 milhões aqueles que tiveram que fugir. Eu, ao longo destes dias que estive aqui no Líbano, visitando vários campos de refugiados, vários projetos que trabalham com refugiados, encontrei inúmeras pessoas que perderam tudo, que tiveram que sair de sua casa sem nada, com a roupa que tinham no corpo, e procurar um lugar seguro. E é fundamental a Europa, nesta altura, o mundo ocidental, saber distinguir muito bem quem são os terroristas de todos os restantes, porque qualquer confusão é profundamente injusta. Basta perceber uma coisa que eu creio que os nossos telespectadores, de uma forma simples, compreenderão a comparação. Se numa família houver um membro que comete um crime, deve ser toda a família penalizada por esse ato. E isso foi assim já, sim, há muitos milénios ou há alguns séculos. Hoje não é assim. Isso não é assim numa família, quanto mais numa comunidade como uma religião, uma nacionalidade ou uma etnia. É evidente que os refugiados são as primeiras vítimas destes terroristas. Não podem ser confundidos de modo nenhum com alguns deles. Aliás, é bom perceber, por tudo o que vamos vendo das notícias depois dos atentados de Paris, que os líderes dos atentados, aqueles que pensaram, que comandaram, que executaram, estavam na Europa. Eram europeus como qualquer um de nós. Tinham nacionalidades francesa, belga. Ora, foram até destabilizar a situação na Síria, ajudando a guerra jihadista na Síria. Ora, o problema está, como vemos, dentro de nós, na própria Europa, com problemas e situações muito complicadas, de pessoas muito desintegradas, totalmente desenquadradas. Mas, e que, evidentemente, ao estarmos a receber agora tantos refugiados e ao não termos ainda uma estratégia muito clara para os integrar, não poderemos estar também aqui a criar um problema a médio ou a longo prazo com fenómenos de exclusão que possam levar depois também ao radicalismo? É verdade que a Europa já devia ter sido muito mais rápida a desenvolver um plano de ação e a executar esse plano de ação, porque conhecemos este problema há 4 anos. Há 4 anos que temos um movimento de refugiados que fogem à guerra. A Europa, os países europeus já se deviam ter preparado, já deviam ter criado respostas, por exemplo, para ter canais seguros para que os refugiados que estão nestes países de trânsito, como o Líbano, a Jordânia ou a Turquia, possam chegar de uma forma segura à Europa, aqueles que a Europa tender a acolher dentro do seu espírito humanitário e, evidentemente, preocupa-me o facto de, por exemplo, até as decisões que foram tomadas em setembro de acolher 160 mil refugiados ainda não terem sido concretizadas. Realmente a Europa tem dado uma prova de uma enorme incapacidade de ter uma resposta que quanto mais tarde pior é, quanto mais lenta menos resolve o problema. E creio que, portanto, como é evidente nestes atentados que existem falhas seríssimas da área de segurança, da colaboração entre diferentes serviços secretos, também é evidente que existe uma falha enorme naquilo que é a capacidade da Europa compreender e responder à crise enorme que vivemos. Mas eu apelo de uma forma muito clara. Eu, ao longo destes dias, estive com muitos refugiados aqui no Líbano. Estão aqui no Líbano mais de 1.200.000 refugiados. É uma injustiça enorme confundir qualquer um deles com terroristas. São pessoas que perderam tudo por causa dos terroristas. É nós fazermos pagar o justo pelo pecador. Se, de alguma maneira, alterarmos a nossa política de acolhimento, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que nos define, porque há pouco falava-se de medo. Ora, o medo torna-nos irracionais, faz-nos disparar em todas as direções, faz-nos tomar decisões erradas. Nós precisamos, sim, de uma coragem lúcida, que não hesita em combater o terrorismo de uma forma determinada, desde a sua origem, mas que não confunde de maneira nenhuma, em algum momento, os terroristas com as suas vítimas. Rui, obrigado por ter estado em direto via Skype, a partir de Beirute, no Líbano. Rui Marques, a acompanhar este flagelo dos refugiados e a procurar também estratégias de acolhimento na Europa.